Eu desejo a graça e a paz de todos e nós vamos estudar o profeta Ageu, o grande profeta menor Ageu. O tema de Ageu para este nosso estudo é priorizar o reino de Deus, o caminho da verdadeira prosperidade. E o texto básico é Ageu capítulo 2, versículo 9, e que diz assim a Bíblia: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu nos apresenta algumas questões de introdução, e a primeira delas, obviamente, é a autoria. Ageu, juntamente com Zacarias e Malaquias, são os assim chamados profetas pós-exílicos, os três profetas pós-exílicos, ou seja, eles profetizaram após o retorno do cativeiro na Babilônia. E quando nós lemos em Esdras, nós vemos que Ageu atuou junto com Zacarias, os dois exerceram seus ministérios em conjunto. O nome Ageu significa festivo, e tendo em vista o momento histórico em que vivia, o nome de Ageu, então, chama a nossa atenção para o fato de que participar da reconstrução do templo, que foi o assunto da profecia de Ageu, e do desenvolvimento do reino de Deus na terra, deve nos fazer viver em festa, em grande alegria. E essa alegria é que dá sustento para enfrentar as lutas e as dores envolvidas nesse processo, nesse projeto de reconstruir o templo, tanto lá quanto agora, porque nós também participamos da reconstrução dos propósitos e do projeto de salvação de Deus para toda a humanidade. E nós sabemos que isso envolve muitos desafios, algumas dores, alguns sofrimentos, mas devemos ter a consciência de alegria porque estamos reconstruindo o reino de Deus. E a pergunta é, nesse projeto que nós estamos envolvidos como cristãos, como membros da Igreja do Senhor, a nossa vida tem sido marcada por alegria? É claro que alegria, biblicamente falando, não é apenas viver sorrindo, mas é ter uma atitude de gratidão e positiva e de atividade e de proatividade no reino de Deus. Isto é alegria. E o nome Ageu nos lembra exatamente isso, que quando nós priorizamos o reino de Deus, a nossa vida se enche de alegria. Quando a data e a ocasião da escrita, quando o livro de Ageu foi escrito e quais eram as circunstâncias. Quando nós lemos o livro, pelo conteúdo do livro de Ageu, o tempo da escrita é muito preciso. As profecias foram entregues entre agosto e dezembro do ano 520 a.C. O povo judeu tinha voltado recentemente da Babilônia, fazia mais ou menos uns 17, 18 anos, mais ou menos de 16 a 18 anos, por decreto de Ciro. Nós vemos isso no capítulo 1 de Esdras. Eles retornam, portanto, em 538 e eles recomeçam a reconstrução do templo. Mas devido a muitas oposições, tanto externas quanto internas, desânimo interno, a reconstrução do templo sofre um grande intervalo, mais ou menos de 16 ou 17 anos. Nós vemos isso lá em Esdras também, capítulo 4. Então, quando Ageu e Zacarias começam a incentivar a retomada da reconstrução do templo, levanta-se outras oposições, vemos isso no capítulo 4 de Esdras também. Mas Dario I, que governava a Pérsia naqueles dias, reedita o decreto de Ciro para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído. Isso está em Esdras capítulo 6. E o templo então foi reconstruído em 4 anos. E isso nos ensina pelo menos duas verdades preciosas. A primeira delas, quando Deus nos fala algo, Deus nos dá uma ordem, surgirão várias oposições. E essas oposições, por causa das ordens de Deus, da direção de Deus para nós, podem vir em forma de calúnias, de difamações, de inimizades, enfim, pode se manifestar de várias maneiras. E a segunda verdade que aprendemos aqui é que quando Deus nos fala algo, mesmo sob muitas e grandes oposições, aquilo se cumprirá. Nós seremos capacitados para realizar essa obra, seja qual for, em toda e qualquer área da nossa vida, porque foi Deus que nos deu esta obra para fazer. Portanto, guardemos isso, aquilo que Deus nos tem ordenado a fazer. Isso será cumprido pela graça e pela misericórdia de Deus. Deus vai nos capacitar. E nós vemos também que Ageu, quando escreve o seu livro, tem um propósito, ele tem um objetivo.
E o objetivo do livro de Ageu é mostrar ao povo de Deus que colocar em primeiro lugar o programa de Deus, a casa de Deus, o culto a Deus, a adoração a Deus, a busca a Deus, faz com que a pobreza e o fracasso sejam transformados em prosperidade integral, abençoada. Falamos em prosperidade integral porque não é só a prosperidade financeira, mas é a prosperidade em todas as áreas das nossas vidas. E um versículo que certamente poderia e resume, na bem da verdade, o livro de Ageu é Mateus capítulo 6, versículo 33, que nós estamos muito acostumados, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É uma verdade muito conhecida por nós, mas é tão conhecida, e de tão conhecida que nós acabamos esquecendo da preciosidade e da profundidade de experimentarmos e vivermos a verdade que aqui está, porque já se tornou comum. Falamos tanto de priorizar o reino de Deus, mas tantas vezes nós não priorizamos o reino de Deus. E o propósito, então, de Ageu, ao escrever o seu livro, era incentivar, levar o povo a priorizar o reino de Deus, lembrando que é exatamente essa atitude que traz como consequência a prosperidade nas demais áreas das nossas vidas. E para atingir esse objetivo, Ageu entrega e ele escreve o seu livro por direção de Deus, inspiração do Espírito Santo, em 4 profecias. O livro, portanto, tem 4 divisões básicas. E são essas divisões que nos conduzirão para entendermos que priorizar o reino de Deus traz a verdadeira prosperidade. Vejamos então a primeira profecia que está no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 15, que é, em primeiro lugar, abraçar o chamado para priorizar o reino de Deus. Essa é a primeira divisão, essa é a primeira profecia de Ageu ao povo, e é para mim, e é para você, é para a igreja de Jesus nos nossos dias também. A palavra de Deus somente fará sentido e agirá em nossas vidas se nós abraçarmos essa palavra. E eu sei que é uma grande luta para nós, temos muitas dificuldades para abraçar e para viver a palavra de Deus. A oposição que levou à interrupção da reconstrução do templo acabou criando uma certa indiferença no povo, e mais, nesse intervalo de 17, 18 anos mais ou menos, em que há uma necessidade, por oposição, de parar a reconstrução do templo, o povo então começou a investir somente nas suas vidas, somente na sua própria casa, na sua própria prosperidade. Não que isso esteja errado, mas o que Ageu nos lembra é que, ao mesmo tempo que valorizamos a reconstrução e o cuidado das nossas vidas, nós temos que, ao mesmo tempo, e na verdade, segundo o livro de Ageu, até muito mais, cuidar das coisas do reino de Deus. E o povo havia esquecido da reconstrução do templo. Haviam se tornado indiferentes quanto à reconstrução do templo. Mas Deus vem então e, através de Ageu, chama o seu povo para priorizar a reconstrução do seu reino a partir, naquele momento, da reconstrução do templo em Jerusalém. E nós vemos aí, dentro do capítulo 1, que Deus, em primeiro lugar, identifica a apatia, a indiferença do povo. Do versículo 1 ao versículo 4. Nós vemos no versículo 1 que havia um caos social e político instalado ali em Judá, em Jerusalém. E, na verdade, o caos, em geral, é o tempo e é o espaço, é o lugar em que Deus não desperdiça palavras. Quando Deus fala para o caos, Deus então faz com que as coisas aconteçam e a vida surge. Em Gênesis capítulo 1 foi assim. Quando Deus disse, houve vida, houve luz, houve a criação, houve o início então de todo o universo, e nós precisamos aprender essa verdade, que o caos de nossas vidas é o lugar de Deus falar e de Deus criar vida. Eu não sei o caos que de repente alguns de nós possamos estar vivendo, mas o fato é que quanto maior o caos, mais Deus está falando, e certamente Deus está criando vida no caos da nossa história. Mas o povo aqui também experimentava não só o caos, experimentava também a apatia, a indolência, a indiferença. No versículo 2 nós vemos isso, do capítulo 1 de Ageu. Eles pensavam que não era tempo de agir, de reconstruir o templo, mas Deus fala: olha, meus filhos, meu povo, é incoerente vocês morarem em casas cheias de painéis e a minha casa permanecer em ruínas.
E Deus não quer um povo incoerente. O zelo com que nós tratamos das nossas coisas deve ser o mesmo, ou nós precisamos ainda aplicar um zelo maior para cuidar das coisas de Deus, lembrando que Deus cuida das nossas coisas quando nós cuidamos das suas coisas também. Em segundo lugar, dentro dessa ideia, dessa profecia de abraçar o chamado para priorizar o reino de Deus, Deus também identificou a pobreza econômica e espiritual do povo naqueles dias. Nós vemos isso do versículo 5 ao versículo 11. Deus chama o povo a um autoexame. Deus fala, considerai o vosso passado. E nós devemos fazer isso sempre. Vida sem reflexão pessoal deixa de ser vida, acaba se tornando em morte. E o povo não notava que mesmo com as colheitas abundantes que eles tinham, não havia prosperidade. No versículo 6 nós vemos isso. E muitas pessoas são assim, possuem bens, mas a alma continua insatisfeita. Ou vivem de forma pobre. Não tem satisfação, não há verdadeira prosperidade, mesmo possuindo alguns bens. E o desprezo, a apatia para com a casa de Deus estava como que impedindo as bênçãos de Deus sobre o povo. Nós vimos isso aí dos versículos 9 ao versículo 11. E a pobreza econômica estava de alguma forma relacionada naqueles dias à apatia espiritual. É claro que é possível ser rico e ser ímpio. E também é possível ser santo e ser pobre. Nós sabemos disso. Mas há casos e há tempos, como aqui no caso de Ageu, em que a falta de prosperidade integral era fruto direto de uma apatia espiritual, de uma indiferença para com Deus, resultado de infidelidade para com o reino de Deus, faltando aí a priorização do reino de Deus. E a solução dada por Deus, então, através de Ageu, está no versículo 8, ou seja, começar imediatamente, o mais rápido possível, a reconstrução do templo de Jerusalém, que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Deus queria isso. Isso agradaria a Deus e glorificaria a Deus. E é isso que nós precisamos priorizar nas nossas vidas, buscar nas nossas vidas, é colocar em primeiro lugar a construção do reino de Deus em todos os detalhes, em todas as áreas das nossas vidas. Mas no capítulo 1 nós ainda temos uma terceira divisão dentro dessa ideia de abraçar a priorização do reino de Deus, que está aí nos versículos 12 a 15, que é a questão do arrependimento. O povo, então, diante da palavra de Deus, através de Ageu, se arrepende. Eles demonstram um arrependimento. Esses versículos, portanto, de 12 a 15 do capítulo 1, mostram que os 17 anos de letargia espiritual foram rompidos. Essa inércia que o povo vinha experimentando acaba ali. E eles marcam um dia para recomeçar a reconstrução do templo de Jerusalém. Inclusive, para nós é muito preciso, que corresponde ao dia 21 de setembro do ano 520 antes de Cristo. E arrependimento aqui simboliza e é descrito aí no texto mesmo como atender à voz de Deus. É crer no veredito de Deus sobre nós, isso está no versículo 12. E além disso, é crer também que Deus está conosco e não contra nós. A vantagem de nos arrependermos é isso, é pensarmos que Deus não está contra nós. Deus está a nosso favor. O arrependimento traz isso. Nós, como igreja, precisamos entender isso. O arrependimento precisa trazer essa consciência de que Deus condena o pecado, mas condena o pecado para nos aceitar, para nos receber, para nos restaurar. E o povo consegue entender isso, que Deus não estava contra eles, mas estava a favor deles. E a partir disso, então, surge um despertamento de Deus no coração do povo. Versículo 14, Deus despertou o coração do povo para começar a reconstruir o templo de Jerusalém. E a prova desse despertamento, fruto do arrependimento, foi a atitude. Foi a decisão, então, de retomar a reconstrução do templo. Essa é a primeira divisão do nosso estudo, que traz essa ideia, então, nos ensina que priorizarmos o reino de Deus traz prosperidade. Traz prosperidade, em primeiro lugar, porque traz esse quebrantamento ao nosso coração. Deus falando para colocar ordem no nosso caos e criar vida no caos da nossa vida. Mas também
Dentro dessa ideia, nessa necessidade de priorizarmos o reino de Deus, que traz o caminho da verdadeira prosperidade, isso se configura também, em segundo lugar, tomando como base a segunda profecia de Ageu, que está no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9, é que nós precisamos entender a relação entre a priorização do reino de Deus e as suas bênçãos. É claro, gente, que uma obra de reconstrução não é algo fácil. Quem já participou e já teve que estar envolvido com uma obra de reconstrução sabe que é difícil, talvez muito mais difícil do que uma obra de construção. E é um trabalho árduo e o povo estava experimentando isso para reconstruir o templo de Jerusalém. Por isso, quase um mês depois da profecia anterior, no dia 17 de outubro do ano 520, o povo é incentivado a continuar. Eles já haviam começado a reconstrução. E Deus então levanta Ageu para incentivar o seu povo a não desistir, porque começaram a surgir as dificuldades, os problemas, o cansaço, e Deus incentiva o seu povo através do profeta Ageu. E como Deus incentiva a reconstrução, a continuação da reconstrução do templo de Jerusalém? Do versículo 1 ao versículo 5, Deus então garante a sua presença no meio do povo. Estes versículos nos mostram que podemos colocar em primeiro lugar o reino de Deus, trabalhar para a obra de Deus, porque Deus já está conosco. O nosso trabalho não traz Deus para a situação. É exatamente porque Deus já está na situação que nós podemos trabalhar. Versículos 4 e 5 mostram isso. E quando Deus está no nosso trabalho, esse trabalho nunca é insignificante. O segundo templo, mesmo sendo menor de certa forma, não tendo todo o esplendor, o esplendor físico, todo o glamour físico que havia tido no primeiro templo, construído por Salomão, mas esse templo tinha o poder do amor restaurador de Deus na vida do seu povo. A glória da segunda casa aqui não era física, era na verdade espiritual, era a alegria do recomeço de Deus, da segunda chance de Deus na vida do seu povo. E é sempre assim. A segunda chance de Deus na nossa vida não é para fazermos tudo errado de novo, mas é para abraçarmos a Deus com maior consistência, com maior alegria, com mais força, com mais dignidade, com mais disposição. Sempre que priorizamos as coisas de Deus, sabendo que Deus está conosco, qualquer palavra, qualquer ato, qualquer pensamento é grande diante de Deus e isso faz grandes realizações. Então, quando Deus, através da sua presença, Ele está então aqui incentivando o povo a priorizar a continuidade da reconstrução do templo. E ainda em segundo lugar, Deus também incentiva a priorização, a continuação da priorização da reconstrução do reino, do templo de Jerusalém. Deus também faz isso através das suas promessas de bênçãos. Nós vemos isso do versículo 6 ao versículo 9. E quais foram essas promessas? Primeira promessa está no versículo 6, que foram sinais na natureza. Nenhum estudioso, nenhum comentarista desse texto nos afirma quais foram esses sinais que Deus deu na natureza naqueles dias. Mas o fato é, algo aconteceu na natureza, na criação naqueles dias, que demonstrou ao povo que eles deveriam continuar. Não sabemos se foi uma chuva, se foi algum tipo de terremoto, algum tipo de eclipse, o dia um pouco maior. Nós não sabemos, mas o fato é, Deus deu sinais na natureza para que o povo continuasse a reconstrução do templo. E deixa eu pensar aqui, vamos tentar aplicar e trazer para a nossa realidade aqui todos os dias. Quando nós acordamos, quando vemos o sol, na nossa região, quando olhamos para as ondas do mar, para as ondas na praia, quando vemos o calor ou quando vemos a chuva, podemos ter a certeza da continuidade da presença de Deus nas nossas vidas e devemos continuar investindo em priorizar o reino de Deus nas nossas vidas. Mas Deus também dá outra promessa para que o povo continuasse priorizando a reconstrução do templo, está aí no versículo 7, é que Deus investe também nas nações incrédulas. Ou melhor, Deus faz com que as nações incrédulas investissem na própria reconstrução do templo. Ou seja, no versículo 7 nós vemos que as nações acabaram dando de suas riquezas para a reconstrução do templo. Isso está em Esdras capítulo 6. Nós vemos essa verdade. E aí nós precisamos lembrar o seguinte, quando nós priorizamos
as coisas de Deus. Os recursos virão. Virão de qualquer lugar, dos lugares que nós não imaginamos. Virão até de pessoas incrédulas. Mas se priorizarmos a vida com Deus, o sustento de Deus virá nas nossas vidas, em nome de Jesus. Uma terceira promessa que Deus faz incentivando ao povo também, era mostrando a sua soberania sobre as riquezas. Isso está no versículo 8. Porque de Salmo 24:1 diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Todas as riquezas são de Deus, mesmo que elas sejam manipuladas por nações pagãs, incrédulas, mas Deus é que é o dono dessa riqueza. E Ele coloca essa riqueza à disposição do seu povo quando nós estamos focados e direcionados na reconstrução do seu reino. E a quarta promessa está no versículo 9. Nós vemos também que Deus manifesta a sua glória e a sua paz. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, a glória de Deus, a adoração ao nome de Deus, o serviço a Deus, a impressão, o espetáculo da sua presença se manifesta. E onde isso acontece, onde Deus manifesta a sua glória dentro de nós e no meio do seu povo, no meio da sua gente, no meio da sua igreja, a paz de Deus também se faz presente. E num mundo tão conturbado quanto o nosso, dias tão difíceis, tão violentos, tão cheios de guerra, quanto nós estamos vivendo, tudo que nós mais precisamos é da paz do Senhor. E nós vamos desfrutar a paz do Senhor, priorizando dia a dia a reconstrução do reino de Deus. Mas a terceira profecia, que também mostra para nós como nós podemos atingir a verdadeira prosperidade ao priorizarmos o reino de Deus, e nós vemos aí do capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 19, é que nós precisamos considerar também a necessidade de pureza. Para reconstruirmos o reino de Deus, priorizarmos o reino de Deus, é interessante notarmos que é preciso que haja uma purificação. A vontade de Deus deve ser feita à maneira de Deus e não à nossa maneira. Nós temos que estar envolvidos na reconstrução do reino de Deus, envolvidos na obra de Deus, mas precisamos lembrar que é preciso também pureza. E a pureza é a luta constante contra os nossos pecados, é a luta constante contra os nossos descaminhos, é o arrependimento diário, é compreender os nossos pecados, lembrando que pecado não é só roubar, matar, adulterar, prostituir, se drogar. Existem outros pecados que às vezes já se tornaram até aceitáveis nas nossas vidas e pessoas respeitáveis têm vivido pecados que têm prejudicado seriamente a vida de pureza da igreja do Senhor. Então o que Deus mostra aqui para nós é que precisamos priorizar o reino de Deus, mas precisamos também fazer essa priorização da forma correta, conforme a vontade do povo. Mas o que estava acontecendo? Em primeiro lugar, nós vemos aí do versículo 10 ao versículo 14 que o povo estava impuro. Há uma razão para a impureza do povo. Ou seja, o povo não estava observando as instruções das leis cerimoniais no dia a dia, conforme nos descreve lá em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E isso estava contaminando as mãos do povo de Deus para o trabalho. E então Deus identificou, olha, vocês estão agindo, faltando aqui com algumas coisas, estão reconstruindo o templo, mas estão permitindo que outras coisas parece que entrem em compensação, coisas erradas. E Deus não queria isso. Segundo, é preciso considerar também a necessidade de pureza, Deus aponta isso, mas Deus dá uma solução. Do versículo 15 ao versículo 19, Deus mostra que a insistência no pecado traria sérios perigos ao povo. A colheita seria deficiente, no versículo 16. Haveriam pragas nas colheitas, versículo 17. Por isso, então, Deus chama o povo, novamente, a uma autoanálise. Considerai, essa palavra considerai aparece 4 vezes no livro de Ageu. E Deus quer que usemos as nossas mentes, nossa memória, a favor de uma vida intensa com Ele. Dessa forma, considerando o pecado e se arrependendo, Deus perdoaria e abençoaria o seu povo. É preciso enfatizar essa verdade, a necessidade contínua de arrependimento. Os profetas menores sempre trazem essa mensagem de arrependimento. Os profetas menores em toda a Bíblia, e não é diferente aqui nos profetas menores, e é dito com muita insistência por todos eles, o arrependimento é o caminho da bênção de Deus sobre as nossas vidas. E isso vai trazer, então, a priorização do reino de Deus, que vai nos conduzir a uma prosperidade. E ainda na quarta profecia de Ageu, que só relembrando está no capítulo 2, dos versículos 20 a 23,
Deus dá certeza da vitória ao seu povo. Além de falar e mostrar a derrota dos inimigos, ele também mostra no versículo 23 a entronização de Jesus Cristo. Mas o versículo 23 fala de Zorobabel. Zorobabel era descendente de Davi e foi precursor de Cristo. E a expressão naquele dia, aí referente a Zorobabel, é uma referência ao dia final da história. E Jesus recebe toda a autoridade de Deus Pai, e isso Deus fala também a respeito de Zorobabel nos seus dias, mas isso aponta para Jesus Cristo. Toda profecia, ela tem esse cumprimento final na pessoa de Jesus Cristo. E a certeza da nossa vitória está na certeza da entronização final, histórica de Jesus Cristo na vida ou na realidade de todo o universo. Aqui nós vemos aqui bem claro para nós que a verdadeira prosperidade vem de uma vida com Cristo. Então Deus dá a certeza da vitória porque Cristo é vitorioso. Esse dia já está determinado, o dia final, o dia do juízo final. Tanto está determinado que Deus fala de um personagem histórico, de Zorobabel, que existiu, que viveu no seu tempo e cumpriu o seu ministério nos seus dias. E isso aponta para Jesus Cristo. Isso quer dizer que toda a nossa riqueza, toda a nossa prosperidade vem de priorizarmos a Jesus Cristo. Em Jesus estão todas as riquezas de Deus. 1 Coríntios 3, 21 e 23 falam isso. Colossenses 2, 3 fala isso. Apocalipse, capítulo 5, versículo 12 também fala disso. Tudo está em Cristo. Todas as coisas, toda a riqueza. E assim a nossa prosperidade é termos Cristo. Então, o nosso desafio, a nossa alegria hoje é fazer o que está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quanto mais conhecemos a Jesus, mais prosperidade, mais riqueza integral. Observe isso. Riqueza em todos os níveis. Inclusive o financeiro, mesmo que não seja uma prosperidade do ponto de vista do capitalismo dos nossos dias. Mas nós receberemos a plenitude da prosperidade de Deus ao priorizarmos a vida com Jesus, a reconstrução do reino de Deus em Cristo. E nós concluímos, lembrando que Ageu nos convoca a empreendermos grandes coisas pelo Senhor. William Carey disse, espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. O livro de Ageu nos mostra isso. O egoísmo, pensar somente em si, é algo vazio. O medo de fracassar ao projetarmos para Deus também é inútil, porque Deus nos garante sucesso quando nós priorizamos o seu reino. Então, nem o egoísmo, nem o medo devem nos impedir de participarmos ativamente, de priorizarmos a reconstrução do reino de Deus, da vida com Deus, da adoração a Deus, do culto a Deus nos nossos dias, no nosso tempo, na nossa vida e na nossa história. Os dois temas principais de Ageu se cumprem em Cristo. Ageu está relacionado a Jesus Cristo dessa maneira, porque nós vemos em Ageu a reconstrução do templo e fala também da linhagem davídica ao falar de Zorobabel. E Jesus cumpre essas duas verdades. Jesus é o templo e é o descendente de Davi. Jesus é aquele que traz a presença de Deus para conosco, é o Emanuel, o Deus conosco, e é aquele que também reina como um descendente de Davi. Por isso, nós precisamos, na nossa vida, dessa verdade, termos a Jesus e sermos governados por Jesus Cristo. E que Jesus mesmo, então, nos ajude, nos dê força para priorizarmos o seu reino e a sua justiça, tendo a consciência tranquila, tendo o coração sossegado de que as demais coisas, que a prosperidade integral, de fato, Ele vai acrescentando dia a dia na nossa vida. Que Deus nos ajude. Amém.